Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Julieta Yoshimura e conheço uma técnica que trabalha com a energia do universo, ajudando a curar dores físicas e emocionais. E o tema de hoje é energia vital, prana, formas, pensamento e a relação com o Reiki. A importância do pensamento como energia objetiva já estava presente em sistemas religiosos antigos como os do Egito, da Grécia, da China e da Índia. Na segunda metade do século XIX, foi o movimento teosófico desencadeado pela russa Helena que passou a defender essa ideia. Ela foi muito inspirada pelas filosofias esotéricas do budismo e do hinduísmo. A teosofia desenvolveu a teoria das formas pensamento, geradas e alimentadas pela energia dos pensamentos, emoções e sentimentos das pessoas. Segundo essa teoria, as formas pensamento, uma vez criadas, passam a existir como entidades energéticas inteligentes. Elas se fixam na estrutura da nossa aura, o corpo de energia sutil da pessoa. Mesmo depois de cessado o pensamento que a originou, a forma pensamento permanece como uma entidade viva e, como tal, exige alimento para não morrer. Para tanto, ela induz a pessoa que a criou a repetir mais e mais os mesmos pensamentos que a nutrem. As formas pensamento atuam no campo de energia sutil das pessoas, podendo provocar nele grandes alterações. Segundo o teosofista Charles, quando os pensamentos são dirigidos para outras pessoas, as formas em verdade se movem pelo espaço em direção a essa pessoa. Introduzem-se na sua aura e faz com que essa se fundem em muitos casos. Quando, porém, os pensamentos e os sentimentos se concentram na própria pessoa que os emite, o que deve acontecer com a maioria das pessoas, as formas ficam agrupadas em torno de quem lhes deu origem. De acordo com a teoria, todo ser pensante constrói para si mesmo uma espécie de concha de formas pensamento, uma vestimenta de energia mental. Assim, todos os nossos pensamentos e sentimentos reagem constantemente sobre nós mesmos. Nós os geramos e eles situam-se agora exteriormente e são capazes de reagir sobre nós e de nos influenciar sem que tenhamos consciência de sua proximidade e de seu poder. Pairando à nossa volta, as forças que irradiamos nos parecem vir todas de fora. Mas o pensamento de hoje, em geral, é apenas um reflexo do nosso pensamento da véspera ou da semana anterior. Os pensamentos, portanto, são coisas capazes de influir sobre outras coisas e principalmente sobre quem os emitiu. Por isso mesmo, quando dizem os ocultistas, como pensa o homem, assim ele é. Nosso universo é feito de energia. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, em algumas coisas. É mais fácil perceber a energia. Uma música que te energiza ou te acalma, uma cor alegre ou sóbria, um filme de ação, uma comédia. Em outras, a energia é quase imperceptível. Um móvel ou qualquer objeto, matéria, também são feitos de energia, só não as percebemos da mesma forma. Nossos pensamentos e o que falamos também têm energia. Quando presenciamos uma briga ou agressão, nosso emocional é afetado. Quando vemos pessoas em harmonia e se tratando com afeto verdadeiro, esse bem-estar nos contagia também. As formas pensamentos são criadas através da energia que emana de acordo com o que pensamos, sentimos, dizemos ou fazemos. Começam com os nossos sentimentos, pensamentos marcantes e vão se fortalecendo e tomando força com a repetição até se tornarem tão densas que ficam presas em nosso campo energético, influenciando a nossa forma de viver. Elas têm origem de diferentes maneiras, como por exemplo, existem 4 tipos de formas de pensamento negativas. Primeiro, se você sofreu algum abuso de qualquer tipo, psicológico, sexual, físico, moral,
Você pode ter criado a crença do sentimento inconsciente. As pessoas são uma ameaça, ou eu sou uma vítima, ou eu sou impotente, indefesa. Essa crença-sentimento, pelo extremo da situação, ela se torna logo uma forma pensamento que fica vibrando no seu campo energético. Por causa disso, você pode começar a atrair uma série de situações negativas, como passar a atrair pessoas que te tratam de forma abusiva, desrespeitosa ou negligente, ficar com medo de fazer planos, ir atrás de seus objetivos, limitando assim suas possibilidades na vida. Se ver constantemente em situações onde você se frustra ou não consegue realizar o que você gostaria, e mais uma série de outras variações. Segundo, se você viu um dia seus pais ou familiares em relações turbulentas ou disfuncionais, você pode criar a crença de que os relacionamentos são difíceis e cheios de tristeza ou conflitos. Isso vai gerar medo, dificuldades para se relacionar e, ao mesmo tempo, trazer carência. E é uma forma de pensamento criada que vai gerar bloqueios para conseguir um parceiro ou dificuldades nos seus relacionamentos. Terceiro, você pode também absorver as crenças e sentimentos negativos do inconsciente coletivo, das vibrações que as outras pessoas emanam, mesmo as que você nem conhece, ou através de todos os produtos, os meios de comunicação e da mídia social que estão ao nosso desserviço, ao invés de contribuírem conosco. Quarto, você pode captar formas de pensamento dos seus pais, mesmo antes de ter aprendido a falar, e até no ventre da sua mãe. Muitos bebês que foram frutos de uma gravidez indesejada cresceram com sentimentos de rejeição. Independentemente de como elas se originaram, as formas de pensamento que emanamos afetam o nosso organismo, alteram nossos hormônios e produzem efeitos em nosso corpo, gerando energia e saúde, ou doenças e deterioração. Sentimentos como gratidão, otimismo e confiança num poder superior, por exemplo, liberam hormônios que produzem bem-estar, segurança e tranquilidade. Já sentimentos como raiva, excesso de criticismo, rancor ou mágoa, por exemplo, formam uma espiral de negatividade que aumenta o nosso estresse, a ansiedade, a intolerância, desequilibrando o nosso emocional, prejudicando a nossa saúde e gerando uma série de comportamentos prejudiciais, como a tendência da gente criar conflitos, comportamentos destrutivos e depressão. Por mais desafiadora que seja a situação que você esteja vivendo agora, reclamar, revoltar-se ou sentir-se uma vítima só vai tornar as coisas ainda piores para você. Felizmente, não somos reféns das nossas emoções. O poder de escolher o que queremos criar em nossas vidas está em nossas mãos. O que fazer em relação àquilo que não está funcionando em nossas vidas começa com a nossa decisão de dar o primeiro passo, nos tornando mais conscientes do que está por trás das nossas atitudes e dos nossos sentimentos, e buscando recursos para nos ajudar a resolvê-los. Monitorar o que dizemos e fazemos e como agimos e reagimos é uma forma de perceber quanta negatividade podemos estar criando em nossas vidas, sem nos darmos conta. Um ótimo exercício para tomar consciência das formas de pensamento que você está criando. Todas as vezes em que você se perceber falando ou pensando em algo negativo, algo que te invalide ou enfraqueça, como pensar que algo é muito difícil, que você não vai conseguir, que você precisa ou que deseja, imaginar que vai ficar doente toda vez que ouvir falar uma doença, ter medo de ser abandonado, de ficar sem dinheiro, de sofrer, cancele esse pensamento. Ou fala e troque por uma palavra positiva. Não precisa necessariamente verbalizar, pode só mentalizar, mas dê um comando para que seja cancelado o negativo.
Isso vai te trazer uma percepção maior sobre o que você está emanando e vai te treinar a escolher e focar na positividade. Não se julgue se você perceber que tem muitos pensamentos negativos. Tomar consciência disso é o começo da mudança. As formas de pensamento negativas consomem uma quantidade enorme de energia e vão tomando cada vez mais força na sua vida, cada vez que você pensa, fala ou age de acordo com ela. Portanto, procure sempre não reclamar, não lamentar, não ser excessivamente crítico, não ser julgador, não ser cínico ou implicante, não zombar dos outros, não criar razões para se estressar, não criar razões para se desculpar, não criar razões para estar infeliz, não criar motivos para ficar irritado, não criar motivos para ficar preocupado, não criar motivos para ficar ansioso, não criar motivos para ficar sobrecarregado ou para duvidar de si mesmo, não criar trauma ou drama por causa da adrenalina, porque se você teve uma vida turbulenta na infância ou adolescência, você pode ter ficado viciado em adrenalina. Não afirmar sentimentos ou pensamentos negativos como estou deprimido, estou acima do peso, eu não tenho dinheiro. Assim como a gente exercita o nosso corpo, a gente precisa exercitar a nossa mente e nossas emoções, para que elas nos tragam a vida que desejamos. Experimente e veja o que pode mudar na sua vida. A aura é o campo de energia vital que nos interpenetra e nos circunda. Mantê-la em boas condições é vital para a manutenção da boa saúde física, psíquica e espiritual. A aura humana é definida como um campo de energia de forma ovoide que nos interpenetra e circunda por completo, estendendo-se para além do corpo físico até distâncias variáveis. Ao contrário dos materialistas que excluem qualquer possibilidade de aura, à exceção da bioeletromagnética, comprovada pela ciência cartesiana, os espiritualistas têm certeza que ela existe, não somente nos seres humanos, mas também nos animais e nas plantas. Sobre esse tema, pronunciaram-se um sem número de pensadores, não apenas das religiões hinduístas e budistas, mas inclusive pensadores cristãos. Aquele halo luminoso que cerca muitos santos, desenhos de santos e outras figuras sagradas do cristianismo, prova isso. Nos seres vivos, a aura desempenha um importantíssimo trabalho de trocas bioquímicas e bioenergéticas entre eles e o ambiente. A aura, com efeito, absorve substâncias benéficas, como prana, ou energia vital, e descarrega no ar os resíduos tóxicos e degradados produzidos pelo metabolismo bioenergético. Nas pessoas saudáveis, cada poro da pele representa em escala microscópica um jato de energia que cria uma verdadeira couraça defensiva ao redor de todo o corpo, definida como aura da vitalidade. Nas pessoas doentes ou enfraquecidas, esses jatos são muito fracos e se voltam para baixo, diminuindo a força defensiva original da aura. A aura humana pode se debilitar por diversas causas e, no limite, pode chegar até a se desestruturar. Entre essas causas, algumas são químicas, como a carência de cálcio e de ferro no organismo. Algumas são energéticas, como a exposição do corpo a campos energéticos nocivos, como fortes campos eletromagnéticos artificiais, campos radioativos. Algumas são psicológicas, como o medo, o ódio, os desejos egoístas, a incapacidade de definir os caminhos da própria vida, e algumas são até espirituais, como participar de experiências mediúnicas, sem ter um controle efetivo do que está acontecendo, como exemplo as brincadeiras do copo, e todos os demais eventos nos quais a pessoa abdica do controle de si mesmo. Algumas pessoas elaboram mais energia vital do que é necessário para elas mesmas e por isso podem doar o excedente para outras pessoas,
são os que praticam a chamada cura pela energia vital. Outras pessoas, ao contrário, fazem menos do que o necessário e tendem quase sempre, sem o saber, a vampirizar aquelas que as cercam. Essa é a razão pela qual, depois de visitar um hospital, nos sentimos com frequência sem energia. Os ensinamentos védicos nos dizem que a respiração não consiste apenas de ar, mas ela é de força vital, prana, a energia orgânica que compõe as correntes do corpo sutil. O corpo sutil é o nosso corpo não físico, que inclui a força vital do corpo, o intelecto, a mente e o ego. O prana é gerado dentro dos chakras, os 7 centros de energia distribuídos ao longo da coluna vertebral. A força vital de toda a criação, o prana, faz com que a Terra gire em torno do Sol e que a luz orbite ao redor da Terra. O prana movimenta o ar, a água, os nervos, as células de memória e as marés oceânicas. É a base do pensamento e da consciência que habita dentro do nosso corpo e também a base de todas as criações. A respiração consciente ajuda a acalmar a mente para que os nossos pensamentos possam entrar em harmonia com a intuição. Prana é a fonte de toda energia no universo. São os átomos de luz que existem no universo e, como energia criadora universal, é chamado de grande prana. Todos nós vivemos de prana. Sem ele, a vida na Terra não é possível, pois é o prana que movimenta a luz do planeta. O prana está em toda a natureza, na água, no ar, na terra e no fogo. Ele é parte da vida não visível, cuja vibração é puramente divina. Ele entra em nosso organismo por meio dos raios solares, da água, da terra, das rochas e cristais, da respiração, das plantas e da alimentação. Quando tiramos a alimentação pesada do nosso organismo, o prana vai ser bem melhor aproveitado pelo nosso corpo. Esta energia sutil atua através de um mecanismo cujo ritmo é coincidente com o da respiração pulmonar. Cada vez que inspiramos, absorvemos prana e a cada expiração distribuímos para vários órgãos do corpo sutil. Os grandes centros de prana são as glândulas e centros nervosos do corpo físico, bem como os respectivos centros de energia, os chakras. As linhas de fluxo do prana no duplo etérico formam um verdadeiro sistema de circulação e é nele que se baseiam as técnicas do yoga. Prana é a vida da vida, é a vida do yoga e do Ayurveda, a medicina indiana. Prana também é energia que circula pelo corpo e regula todas as funções corporais. É transformado em várias forças no corpo e está envolvido em processos que garantem que vamos eliminar as coisas de que não precisamos mais. Nessas forças, ou 5 diferentes formas, cada prana tem a sua própria função e área de ação no corpo, e são diferentes correntes de energia, chamadas vayu, e cada um governa funções vitais no corpo. Os exercícios respiratórios são uma forma maravilhosa de aumentar a duração e a qualidade de nossa vida, os pranayamas, exercícios de controle e extensão da respiração e, portanto, do prana. Eles são a tecnologia da respiração yogi, projetados para recolocar o fluxo respiratório em harmonia com os ritmos do universo. Se você se sente estressado ou exausto com frequência, talvez não esteja inalando prana suficiente, mas também pode ser que esteja desperdiçando seu prana, seja por excesso de trabalho ou porque deixa escapar, passando muitas horas em frente ao computador ou à televisão, fica em lugares com ar-condicionado ou usa micro-ondas. Todas essas atividades esvaziam o prana. Compare o cansaço que sente nessas situações com a sensação energizante que tem quando você fica em um lugar cheio de prana, perto do mar, por exemplo. Com absoluta certeza, a vida depende desses 2 elementos. A grande diversidade de seres vivos do nosso planeta apresenta uma característica comum. Todos possuem grande quantidade de água na composição dos seus corpos. A água faz parte da formação da seiva, do sangue e do líquido celular.
É nas células que ocorrem diversas reações químicas que fornecem energia para os processos e atividades vitais do organismo, como a respiração, nutrição, a fotossíntese, a excreção. Todos os órgãos do corpo humano se lavam, se banham e vivem no fluido, e sem esse suprimento não podem desempenhar as suas funções. O caminho para suprir o corpo com a água é através da alimentação e pelos líquidos ingeridos. Como me ligar ao Reiki? É uma questão que passa pela maioria dos praticantes de Reiki. Esta energia universal está em todo lado e é facilmente atingida por qualquer praticante, devidamente sintonizado. Algo simples que podemos fazer é imaginar uma grande fonte de energia, como se fosse um sol, e deixá-la fluir para dentro de nós, saindo pelas mãos. Claro que para cada pessoa é diferente o sentir e as estratégias para que esse processo aconteça. O mais curioso é que Reiki sempre flui. Muitas vezes não estamos atentos. O que pode impedir o seu fluxo é uma má manutenção do canal energético ou também estar predisposto para a prática. Esta é a posição usual para nos ligarmos ao Reiki. Colocar as mãos em posição gachô conforme os 3 pilares do Reiki. Alguns praticantes encontram facilidade na ligação colocando as mãos na posição do coração físico, sentindo seu batimento recolhendo-se interiormente. O chakra cardíaco é o motor do Reiki. Através dele, a energia vai fluir para as mãos e para todo o corpo. Alguns mestres ensinam a fazer a ligação com a energia, colocando as mãos para cima, sentindo os dedos e o chakra da mão a tocar a energia que está por cima de nós. No Brasil, uma pesquisa feita pelo psicobiologista Ricardo Monesi, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, apresentou resultados interessantes no tratamento de camundongos com câncer. Segundo o pesquisador, a energia manipulada por meio do Reiki produz ondas físicas que liberam hormônios capazes de ativar as células de defesa do corpo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki, o método é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém ou recupera a saúde. O objetivo da imposição de mãos é manipular as energias para canalizá-las nos centros de força do paciente, os chakras, localizados em determinados locais do corpo. A história do Reiki conta que essa energia foi redescoberta na Terra por Mikao Usui, um professor e monge japonês, que em 1922 fez um retiro budista de jejum e meditação por 21 dias. Em uma de suas meditações, Usui entrou em contato com um ser superior que o ensinou a utilizar a técnica, bem como a metodologia da imposição das mãos e símbolos. Diferentes tipos de Reiki também foram desenvolvidos, como o Reiki xamânico, Reiki Karuna, entre outros. Durante uma sessão, o terapeuta impõe as mãos ou toca suavemente algumas partes do corpo, tais como cabeça, mãos, pés, costas e tórax, com o intuito de atuar como um canal de captação e transferência da energia vital universal. Podem receber Reiki seres humanos, animais e plantas. Toda a sessão é realizada de acordo com os princípios éticos, sempre mantendo extremo respeito pelo paciente. Não é necessário o uso de roupas especiais e muito menos que o paciente as tire. Para ser um reikiano e aplicar a terapia, é preciso fazer cursos com o mestre de Reiki e receber ativação de energia, que é feita em 4 níveis. O terapeuta Reiki é reconhecido pelo Ministério do Trabalho no Brasil para atuar profissionalmente. O Reiki também é oferecido gratuitamente por grupos de reikianos voluntários e em centros espiritualistas. De acordo com um estudo realizado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, os pacientes que passaram por uma sessão de Reiki geralmente dizem: "Sinto-me muito revigorado. Pareço pensar com mais clareza. Acho que adormeci. Não consigo acreditar como minhas mãos ficaram quentes. Sinto-me mais relaxado do que depois de uma massagem.
Minha dor de cabeça sumiu. Após o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, OMS, e a inclusão do Reiki como uma prática terapêutica no Sistema Único de Saúde, SUS, certamente cada vez mais pessoas já devem ter ouvido falar a respeito em algum dos principais veículos de comunicação. Entretanto, poucas dessas pessoas realmente sabem sobre o surgimento desta prática e tudo o que ela significa para a saúde física, mental e espiritual. Por isso, vou descrever alguns detalhes da terapia Reiki, que se transformou em uma das terapias holísticas mais procuradas no mundo. Rei significa energia cósmica universal e Ki, energia vital. A partir da junção dessas palavras que surgiu o nome Reiki. Reiki é um sistema natural de harmonização e reposição energética feita pela imposição das mãos, que tem como objetivo promover a homeostase, que é uma tendência natural de todo e qualquer organismo de buscar o equilíbrio. Atua no campo físico, mental e emocional, através da reposição e desbloqueios energéticos. Teve sua redescoberta em 1922 pelo monge budista japonês Mikao Usui, que iniciou diversos discípulos, entre eles o médico Shujiro Hayashi e Hawayo Takata, responsáveis pela difusão da técnica pelo mundo. Estudos sobre o assunto, antes restritos a universidades orientais, eles ganharam espaço entre os pesquisadores americanos, europeus e até brasileiros. E recentemente a OMS criou uma denominação especial para esse método, como terapia integrativa. Vários testes foram feitos em pessoas e animais e ambos tiveram resultados positivos e surpreendentes. Por isso, não tenha dúvida, essa terapia consiste num trabalho sério e totalmente embasado em informações científicas, garantindo a máxima segurança para todas as pessoas que procuram por esta terapia. É importante frisar que não há qualquer tipo de restrição quanto à terapia. Ela é absolutamente indicada para todas as pessoas, desde adultos, idosos, jovens e até bebês. Erroneamente, algumas pessoas fazem suposições e até mesmo afirmações de que o reiki está ligado à religião. Mas a verdade é que essa técnica não tem nenhuma conotação religiosa. Trata-se de uma técnica de expansão da consciência que nos coloca em contato com a nossa essência. Portanto, qualquer pessoa, seja qual for a sua crença ou religião, pode receber e aplicar reiki. Toda iniciação do reiki deve ser sempre feita por um mestre devidamente habilitado na técnica, seja ela da linhagem Usui ou qualquer uma outra. A iniciação é um processo onde o mestre de reiki irá ajustar a sua frequência vibracional com a do reiki, fazendo assim com que você se torne um canal condutor dessa energia vital. E a iniciação, ela é sempre dividida em 3 níveis. Nível 1, para você trabalhar as suas doenças físicas. O nível 2 vai te possibilitar trabalhar com as doenças do campo emocional e o envio do reiki à distância. E o nível 3, ele é dividido em 2 partes. O 3A, onde você trabalha aspectos espirituais, e o 3B, para reikianos que querem se tornar um mestre instrutor da terapia reiki. Muito mais que uma técnica de cura através da imposição das mãos, o reiki é uma filosofia de vida, onde nos ensina diariamente a olhar para nós mesmos, a ter consciência do nosso corpo e das nossas atitudes. Nos ensina que a cura começa em nós, de dentro para fora, através da mudança de hábitos e pensamentos negativos ao nosso equilíbrio energético. Baseado nos 5 princípios do Reiki, deixado pelo mestre Mikao Usui, eu descobri como mudar a minha vida, como corrigir alguns erros que me causavam aborrecimentos, medos, angústias e dores. Me tornei capaz de compreender os meus processos e do meu corpo, e, acima de tudo, aprendi a me curar. Para alguns reikianos, não foi explicado que o reiki é muito mais do que uma técnica de cura e prevenção de doenças. Alguns acreditam que o reiki serve apenas para tratar enfermos ou pessoas com estresse elevado. No entanto, desconhecem que o reiki
é bem mais do que isso. É difícil mensurar todos os ensinamentos que fazem do Reiki uma energia tão especial. Porém, esses são os 5 principais ensinamentos que todo reikiano deve saber. Primeiro, o Reiki não é apenas uma técnica, mas um caminho de iluminação. Quando a gente inicia no Reiki, uma nova caminhada se inicia. O reikiano começa a mudar seus padrões de pensamento. É necessário que esse comece a interiorizar suas emoções e pensamentos a fim de entender que deve abrir sua mente, corpo e espírito para receber essa energia com o intuito de transcender mental e espiritual. O Reiki é um caminho de iluminação e de liberação da consciência. Quando o iniciado não compreende isso, o uso do Reiki torna-se limitado, pois é claro que a qualidade do tratamento vai depender mais do vaso do que o conteúdo. Quanto mais você estiver aberto para o Reiki, mais o seu poder de cura vai agir tanto no curador quanto em quem recebe. Segundo, a cura não é apenas física, mas também mental e espiritual. Quando falamos em cura, pensamos apenas nas doenças que são visíveis, como ansiedade, estresse, preocupação, pressão alta, etc. Entretanto, a gente esquece que muito das nossas dores são causadas pelas doenças que temos na nossa alma. O medo do novo, o sentimento de vingança oculta, a mágoa do passado, a culpa esmagadora e a baixa autoestima são todas doenças que o Reiki cura a partir de uma nova sintonia de libertação desses sentimentos que aprisionam nossa alma. Quando a gente é tocado por essa energia, um novo caminho se abre. O amor começa a vibrar em nosso campo sutil, deixando nossa vibração mais leve e serena, curando nosso espírito e nossa mente. Para que haja a cura, é necessária que ela ocorra em todos os níveis do nosso ser. Terceiro, a cura sempre começa pelo curador. A mestre Hawayo Takata dizia que sempre que a cura deve iniciar no curador, depois que ele deve realizar a cura na sua família, para daí sim realizar a cura nas pessoas fora da sua casa. O processo de 21 dias, que deve ser realizado após cada sintonização, serve para que o iniciado alinhe a sua vibração com o Reiki, tornando-se um canal para a paz e o amor incondicional. Esse processo também é necessário para que o novo reikiano possa incorporar essa prática em seu cotidiano, para que a cura dos traumas passados e pensamentos negativos ocorram no seu interior. Dessa forma, a cura ocorre primeiro no curador, mas é importante também que o reikiano passe pelo processo de autoobservação. É necessário que ele entenda que a contemplação e a interiorização dos pensamentos também farão parte de sua jornada pelo caminho da iluminação do Reiki. Quarto, os símbolos são sagrados e devemos usá-los dessa maneira. A popularização do Reiki trouxe muitos benefícios para a humanidade. Cada vez mais hospitais e centros de tratamentos vêm aderindo à prática do Reiki. Contudo, isso também leva a uma banalização dos símbolos e de suas práticas. Existem cursos de Reiki a jato, onde o reikiano é canalizado nos 4 níveis em apenas um final de semana. Não digo que o reikiano não seja capaz de utilizar o Reiki, mas ele não entenderá que o Reiki é um caminho e que precisa ser trilhado com o objetivo de buscarmos o despertar da nossa consciência. Que para utilizarmos o Reiki em sua potencialidade, é importante trabalharmos sobre o canal que ele passa, ou seja, do próprio reikiano. O reikiano pode não entender que cada símbolo serve a um propósito muito específico e que seu uso deve ser sempre ponderado e manuseado de maneira correta. É necessário um acompanhamento do iniciado, uma vez que más instruções podem frustrar nossos esforços e nos desencaminhar do caminho do Reiki. Quinto, é fundamental você conhecer a sua linhagem reikiana. O conhecimento da linhagem que leva você até a fonte do mestre Mikao Usui é fundamental. Isso mostra o caminho percorrido até chegar a você.
Todo reikiano deve saber essa linhagem, para ter o sentimento de respeito e sagrado pelos mestres anteriores que passaram o reiki até você. Saber a sua linhagem te trará uma sensação de pertencimento e motivará você a continuar nesse lindo caminho de doação e cura universal. O reiki fará você se tornar o responsável por sua própria saúde e bem-estar. Libertará o curador perfeito que existe dentro de você e o que é você em essência. O reiki levará você a saber quem realmente você é, libertando a luz de sua consciência e o tornando um agente de cura, não apenas do corpo, mas do espírito e da mente. Por hoje é só, gratidão.